Oi, eu sou Luziana Luli Brasil e hoje a gente vai ter a aula sobre apresentação, né, de trabalho de negócios, né? Então, on a business trip, a presentation. Então, em uma viagem de negócios, uma apresentação. Betsy fala, né, para o Brian. Hi, Brian, this is Betsy. Eu acho que ela tá no telefone. Hi, Brian, this is Betsy. How are you doing? Que aqui o povo diz how are you doing? Ou how are you? Né? Que é a mesma coisa, como é que você está? Tudo certo, tudo lindo? Né? Então, eu que digo tudo certo, tudo lindo. Mas how are... não é o povo não, viu? Hi, Brian. This is Betsy. Estamos aqui, viu? Para vocês não ficarem perdidos. Hi, Brian. Você pode substituir pelo nome de qualquer pessoa que você está falando. Hi é oi, você vai e fala o nome da pessoa. Está no telefone. This is Betsy. How are you doing? I've just returned from the head office. Head office. Você pode botar head office. Juntar essas duas palavras aqui. The weather is great. The weather is great. Boston is a great city. Esse diálogo eu achei na internet, né? Vocês podem procurar aí, tem outros diálogos nessa mesma página. Então, have you met Frank yet? Have you met Frank yet? Então, esse yet aqui é ainda, mas você também tem o already, que você está esperando a resposta. Have you already? Porque o already você tem que falar aqui, antes do you. E o yet é no final, né? Então, quando é que você usa um e outro? Né? É uma boa pergunta, porque assim, alguns dizem, quando você está esperando a resposta negativa, você fala o yet. Eu, geralmente, e quando você está esperando a resposta positiva, você espera o already. Você também pode usar o already apenas quando você está falando, por exemplo, já, né? Already, né? Então, é esse já aqui. E você também pode dizer not yet, ainda não, a Maria, né? Então, ainda não terminou esse trabalho ainda, né? Então, pode ser já ou também ainda. Esse yet aqui. Vai lá, então. Have you met Frank yet? Você já encontrou o Frank? No, I haven't seen him yet. No, I haven't seen him yet. Tanto em... We have a meeting at 10 o'clock tomorrow morning. We have a meeting at 10 o'clock tomorrow morning. We are going to meet then. We are going to meet then. Aí como é que você não confunde then com them? Then e them. Primeiro porque o N, then é um N. E them, né? Os, as, los, las, lhes, eles, elas. Né? Por exemplo, você já encontrou com ela, você já encontrou com ele, você já os encontrou. Então é esse aqui, them. Mas aqui é then, então. Então lembre de fechar quando tiver falar esse them, para a pessoa saber que você não está falando then.
Até então. Então, we are going to meet them. Não, não é esse. É then. Não é aqui. É lá atrás, né? Have you made your presentation yet? Você já fez sua apresentação? Tá esperando não? Yes, I made the presentation yesterday afternoon. I was very nervous. Lembrando, viu? Se você falar de ontem à noite, você diz last night, não diz yesterday night. Não é yesterday night. Não é isso, é errado, é errado. Não que eles não entendam, mas está errado dessa forma culturalmente. O certo é last night, a noite passada. 2 nights ago. 2 noites antes da. Então, ontem à noite a gente diz 2 nights ago. 2 noites atrás. Ok? Ou você também pode dizer a couple of nights ago. Então, uma dupla de noites atrás, assim, 2 noites atrás. A couple é uma dupla. A couple of days ago, a couple of week, né? Eles gostam desse a couple aqui no Canadá e talvez nos Estados Unidos. É uma dupla de noites, né? Uma dupla de dias, uma dupla de semana. A couple of nights, a couple of coffee, a couple of times. 2 vezes, né? Então, não diga a couple quando você quer dizer, para você dizer assim, eu já vi algumas vezes, não é a couple. A couple são 2, ok? Você está especificando. Ok, bora lá, então continuando. Yes, I made the presentation yesterday afternoon. I was very nervous, but everything went well. Has management given you any feedback yet? Então, feedback é um retorno, uma posição, né? A gente gosta de usar feedback como se não existisse no português, né? Qual é o retorno? Yes, I've already met with the sales director. We met immediately after the meeting and he was impressed with our work. Eu gosto tanto quando eu falo impressed. Parece impressionante. Impressed, né? With our homework. With our work. That's great, Brian. Congratulations. Have you visited any museum yet? Tá botando conversa dentro mesmo essa. No, I'm afraid I haven't had any time yet. I hope to take a tour around town tomorrow. Well, I'm happy to hear that everything is going well. I'll talk to you soon. Thank you for calling, Betsy. Bye. Que agora é nossa vez de treinar, né? Bora lá. Esse é um diálogo muito longo, mas então eu vou só falar uma vez, você pronuncia e eu vou pro próximo. Okay?
Hi, Brian. This is Betsy. Você pode dizer this is e você diz seu nome. Por exemplo, this is Louisiana. This is Louisiana. Hi. This is Louisiana. How are you doing? How are you doing? How are you doing? How are you doing? Eu falei que não ia ficar repetindo. I've just returned from the head office. I've just returned from the head office. The weather is great. Boston, eu vou dizer Edmonton, que é onde eu tô, is a great city. Great city. Is a great city. Is a great city. Have you met Frank yet? No, I haven't seen him yet. I have a meeting at 10 o'clock tomorrow morning. We are going to meet them. Desculpa. We are going to meet them. Have you made your presentation yet? Have you made your presentation yet? Yes. I made the presentation yesterday afternoon. I was very nervous. But everything went well. Lembra isso? Parece até que eu tô falando com alguma coisa na boca, mas é sim, tem uma coisa, toda coisa, todas as coisas, tudo, né? Has management given you any feedback? Yes, I've already met with the sales director. We met immediately after the meeting and he was impressed with our work. That's great. Congratulations. Have you visited any museum yet? No, I'm afraid I haven't any time yet. Lembre-se que não é yet, viu? Yet é pé grande, é yet, ok? No, I'm afraid I haven't had any time yet. I hope to take a tour around town tomorrow. I hope to take a tour around town tomorrow. Aí você diz, esse OR não é our, não é não. Nesse caso tem um T aí que está mudando por algum motivo que só eles entendem. Então é tour, ok? Tour.
a tour. Make a tour around town tomorrow. No, I'm afraid I haven't had any time yet. I hope to take a tour around town tomorrow. Well, o L lá em cima. I'm happy. Agora sim, você fala i. Happy, porque tem um i. Então, I'm happy to hear that everything is going well. I'll talk to you soon. Talk, lembra walk, talk. Walk, talk. Então, talk. Você pode falar talk, mas eu nunca vi ninguém falar talk. Eu vejo talk, como se não tivesse um L aí. Well, I'm happy to hear. Well, I'm happy to hear that everything is going well. I'll talk to you soon. Desculpa, nem deu tempo de você pronunciar. Well, I'm happy to hear that everything is going well. I will talk to you soon. Sempre, a maioria das vezes que tiver dois O, é o som U longo. Soon. Soon. Como moon. Doom. Bloom. Bloom é quando florescer. Né? Thank you. Thanks. Thanks. Em vez de dizer thank you, você pode dizer também thanks, que é a forma mais curtinha. Thanks for calling Betsy. Thanks for calling Betsy. Bye. Bye. Agora bora pro quiz. Então, embora não tenha necessidade, porque eu já falei. Então, where is Brian? Where is Brian? Boston, London, Paris. Where is significa onde está. Se você diz Brian, é o Brian. Lembra de onde está o Ollie? Where is Ollie? Where are you? Né? Então, where is Brian? Onde está Brian? London, Boston, London, Paris, Paris, Boston. É a resposta. Why is he there? Why is he there? Why is he there? Why is he there? Por que ele está lá? Então, por que Brian está lá em Boston? On holiday, em férias. On holiday. On business, a negócios. For performance, for a performance, para fazer uma apresentação, uma performance. On business. Has he made the presentation yet? Has he made the presentation yet? Ele já fez a apresentação? No. Yes. Doesn't say. Sim, não, não diz. Yes, he made. Né? Aqui. When he is going to meet Frank. Quando ele vai se encontrar com Frank. When, quando. He is going to meet Frank. Eu achava que ficava melhor. When is he going to meet Frank? É o mais correto. Isso aqui tá. É aqui. When is he going to meet Frank? Então esse is tinha que ir para aqui, para trás do he.
At 10 o'clock tomorrow. Tomorrow afternoon. At 7 o'clock tomorrow evening. Eu vou ter que pescar que eu não me lembro. At 10 o'clock tomorrow morning. Às 10 horas da manhã de manhã. Tomorrow afternoon. Tomorrow afternoon. Amanhã à tarde. At 7 o'clock tomorrow evening. Tomorrow evening. Amanhã à noite. Mas a noite não é night. Pode ser evening. Geralmente eles usam evening, que é o entardecer. Mas é como good evening, que é boa noite quando você chega. Pronto, aí você já sabe quando usa o evening. Deixa eu pescar aqui para saber quando é que ele terá e vai se encontrar com o Frank. Sei lá. 10 o'clock tomorrow morning. E é o livro do professor, não botei a resposta. Mas, olha lá. Why hasn't he visited any museum yet? Why hasn't he visited? Agora tá certo, esse daqui tá antes do sujeito. Quando é uma pergunta, o primeiro verbo vem antes, se for verbo to be, verbo to do ou verbo... se você não for nenhum desses verbos, vai ter que usar o do, mas vocês já viram isso. Então, aqui temos o verbo to have, então have, o verbo to be, o verbo to do, podem fazer a pergunta, viu? Então, why hasn't he visited any museum yet? He hasn't had time. Ele não teve tempo. He doesn't want to visit any museum. Repitam comigo também isso aqui. He doesn't want to visit any museum. Ele não quer visitar nenhum museu. He thinks Boston is boring. He thinks Boston is boring. Ele acha que Boston é muito chata, muito entediante. Eles gostam dessa palavra, it's boring. A comida é boring. Assim, é uma comida sem graça, né? Entediante. Então, he hasn't had time. Então, essa é a resposta. He hasn't had time. Então, vamos aqui a advérbios de frequência. Eu acho que eu já falei nisso, mas não tem nada não. Já estamos quase no fim mesmo. Adverb of frequency. Adverb of frequency. Advérbio de frequência. Que ele geralmente fica ou logo depois do sujeito ou no final da frase. Né? Então, alguns, nesse de frequência, eles ficam geralmente logo depois do sujeito. I often go to the beach. Eu frequentemente vou à praia. Mentira, aqui não tem praia. Então, how often do you? How often do you? How often do you? Se vocês escutarem alguém falando often, não se importem não, viu? Mas porque eu acho que a pessoa aprendeu inglês depois de já estar aqui no Brasil, no Canadá. Então, às vezes elas falam often, mas é melhor falar often. How often do you, por exemplo, how often do you shower? Com que frequência você toma banho? How often do you bath? Ou bathe? Né? Com quanta frequência você toma banho de banheira? Que nem você pode ter banheiro e não tomar banho de banheira toda vez, né? Eu mesma, raramente, prefiro chuveiro. Então, aí se você disser always, é 100%, sempre. Vamos dizer, em 7 dias da semana, os 7 dias você faz aquela coisa. Usually seria usualmente, entre 7 dias da semana, você 6 dias faz aquela coisa. Usually. Então,
Always, usually, lembra o always, absolvente. Often é frequente, por exemplo, de 7 dias da semana, 5 você faz aquela coisa. Normally é normalmente, você está dizendo que pelo menos 4 dias da semana você faz. Once in a week, uma vez na semana, em 7 dias, 3 você faz, por exemplo. Então, sometimes, às vezes. Então, você tem uma alternância, assim, vamos dizer, de 7 dias da semana, 2 você faz alguma coisa, ou 3 faz alguma coisa. Vai lá. Rarely. Eu quase não uso essa palavra porque tem muito R e eu tenho dificuldade de falar esses R juntos. Então, rarely, raramente. Seldom, muito raramente. Isso é uma coisa rara. Hardly ever, seldom, muito raramente. Hardly ever, quase nunca. Never, ever, nunca. Ok? Então, I never smoke, eu nunca fumo. Então, never. Outro diálogo. A business traveler, viajante de negócio. Good morning, sir. I'd like to ask you a few questions if I may. Good morning, sir. Eu quase nunca escuto alguém falando sir aqui. E, às vezes é Mister, mas Mister. Eles gostam de falar. Mas sir é mais estilo britânico. I'd like to ask you... Mas fale com a polícia, fale sir, viu? Tá escutando barulho? Good morning, sir. Já pronunciei vocês. I'd like to ask you a few questions, if I may. If I may, se eu puder. Well, I'm waiting to catch my flight, so I guess I can answer a few questions. Well, I'm waiting to catch my flight, so I guess I can answer a few questions. Aqui o povo não vai não de responder pergunta. Eu não conheço você, eu vou responder por quê. Mas aqui... Interviewer. Thank you, sir. First of all, how often do you travel? Thank you, sir. Você pode dizer sir, Mr., madam, lady. Thank you, sir. Thank you, madam. Thank you, lady. Thank you, Mr. Oh, thank you. Também pode ser. How, first of all, sua vez de falar. How often do you travel? Não é travel, não é travel. I travel around. I travel about twice, duas vezes, twice a month. I travel about twice a month. Sua vez de pronunciar. Where are you flying to on this trip? A pergunta, eu tenho que dar sua conta. Where are you flying to on this trip? Sua vez. Where are you flying on this trip?
Desculpa, where are you flying to on this trip? I'm flying to Austin, Texas. Não é Austin não, viu? Austin. Quando você tiver um A com U, tem som de O. Em raros casos vai ser diferente. Então, I'm flying to Austin, Texas. Sua vez. And where did you fly on your last trip? And where did you fly on last trip? Desculpa. Where did you fly on your last trip? I flew, que é o passado de fly, é flew. Fly, flew, flew. Aí você vai dizer para lá. Flew. Flew e flew. Os dois têm a mesma pronúncia, só que a escrita é diferente. Um significa voou, voamos, voaram, voei, que é o passado do verbo voar e serve para todas as pessoas, porque no passado não tem diferença de pessoas, o verbo é igual para todo mundo, por isso que você precisa sempre do sujeito da frase. Já FLU, flu, é gripe, ok? Por exemplo, the birds flu vaccine in Canada. Agora está tendo, now we are having the birds flu in Canada for human. Agora estamos tendo a vacina de aves de febre das aves para os humanos. Para lá. I flew to Portland, Oregon. Oregon. Você não fala Oregon não, viu? É Oregon. Oregon. Como se eu engoliu. Oregon. Então, I flew to Portland, Oregon. I've already been there 3 times. 3 times, né? Não é 3 times, porque tree é árvore. 3 times, né? Embora as pessoas vão saber que você quis dizer 3 times, porque times não tem como ser árvore times, né? Então, bora comigo. I flew to Portland, Oregon. I've already been there 3 times. Really? Do you enjoy traveling for business? Really? Do you enjoy traveling for business? Não, esse really não é essa aqui. Really? Really? Do you enjoy traveling for business? Sua vez de pronunciar. Yes, although. Yes, although, embora, although. I prefer staying in my office. Yes, although I prefer staying in the office. What do you most like about traveling? What do you most like about traveling? Aqui não botei a tradução. O que você mais gosta com relação a viajar? O traveling aqui está no sentido de viajar, não está no sentido de viajando. O que você mais gosta
a respeito de viajar. I like visiting new cities. New não, new, aqui new cities. Como se fosse new, um i e o junto. New cities. And trying out new food. New food. Para lá. I like visiting new cities and trying out new food. Is there anywhere you would like to visit that you haven't visited yet? Is there anywhere you would like to visit that you haven't visited yet? Yes, I'd like to go to Hawaii. Yes, I'd like to go to Hawaii. I love going to the beach. I love going to the beach. Thank you very much for your time today. Thank you very much for your time today. You're welcome. My pleasure. You are welcome. You're welcome. My pleasure. Ok, agora para lá. Tempo, your time. What time is it? What time is it? What time is it? What time is it? Que horas? What time is it? Que hora é? Do you have the time? Do you have the time? Você tem a hora, você sabe que horas são, a pessoa está sem relógio. Do you know what time is it? 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 Ok? É uma pergunta, por isso que dá. Do you? Porque a pessoa, o you, não, eu tô perguntando a você, não precisava dar ênfase no you, né? Então, do you know what time is it? Você sabe que horas são? Que hora é? What time is it? What time is it? Can you tell me the time, please? Can you tell me what time is it, please? Você está perguntando para alguém por educação. Aqui não teve muita formalidade, mas aqui tem. Can you tell me what time is it, please? Please. Você pode dizer que horas são, por favor? Sure, it's 6. Sure, it's 7. Sure, it's 8. Não é? Sorry, I'm not wearing a watch. Sorry, I'm not wearing a watch. 5:50. 5:50. It's a quarter after 2. Então você pode escolher o estilo britânico dizer que passou um quarto de hora, ou que falta 15 para não sei quanto, né? Um quarto de hora para não sei quanto, ou que já passou meia hora de não sei que horas, né? Mas independente, você pode qualquer um que você escolher, as pessoas entendem. O'clock é quando é em ponto, quando a hora está zerada, assim, 7 horas, 8 horas, 9 horas, né? Tem uma música na internet que é What's the time, 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 it's 2:44, it's 5:02, it's 2:44, 5:02, que é isso? 2:44, 2:44, 5:02, 5:02, né? Não.
Então aqui vamos dar um estilo britânico. Eu não gosto, mas tudo bem. Tem aqui. Eu não gosto porque precisa de muita matemática na cabeça. Eu não sou essas... Na época dos britânicos, não. A quarter after. A quarter after significa 15 minutos depois da hora. Então, um quarto de hora depois. O que é um quarto de hora? Se a hora tem 60 minutos, você divide a pizza e você tem um quarto da hora. O que é um quarto da hora? 15 minutos. 15 de 60. Então, se você tem 4 vezes 15, você tem 60. Eu só sei por causa do relógio, porque se for me mandar calcular agora, vou levar um século. Então, exemplo, 3:15 ou it's a quarter after 3. Então, 3:15 ou it's a quarter after 3. Então, é um quarto passado de 3. Eu prefiro falar 3:15, 3:15, 3:15. Mas é 3:15, viu? 3:15 que você diz. Mas se você quiser dizer como os britânicos, ou alguém falar para você, você não vai ficar boiando. It's a quarter past 15. Oh, it's a quarter past 3. Então você pode dizer a quarter after 3, ou a quarter past. Eu nunca vi ninguém falando esse after, viu? Eu já vi a quarter past. It's a quarter before. A quarter before é quarter before ou a quarter to. Então, a quarter before, a quarter to. Então, 15 antes de tal hora. Ou faltam 15 para tal hora. Então, it's a quarter before 4 ou a quarter to 4. Então, 15 minutos para aquela. Então, 15, um quarto de hora para dar aquela próxima hora, né? Before o to e after o past, né? Before o to é para aquele horário. Então, esses dois é quando já é passando 15 minutos e esse aqui é faltando 15 minutos para dar aquela hora. Então, 3:45, né? Então, qualquer hora, 45, né? E half past. Half past é passou meia hora, então é half past 3. Então, já são 30 minutos passados de 3, né? 11:30 ou it's half past 11. 30 minutos after the hour. 11:30, por exemplo. Então, 11:30. Eu prefiro essa forma de dizer o primeiro número, o segundo número. 11:30, 12:30. É assim. Então, essa parte eu já falei, bora lá. Então, quando você fala na hora, você fala ou. O zero é ou, não é zero. Agora você vai dizer. Quando você diz AM ou PM. Por exemplo, que horas é o meeting? 5 p.m. 5 da tarde. 10 a.m. 10 da manhã. AM é antes da linha do meridiano, que a linha do meridiano é a que diz se já passou de meio-dia ou não, né? Não me pergunte de geografia, que eu não sei, mas a linha do meridiano é quando, por exemplo, o Sol está no cume, passou dali, já passou do meridiano, já é noite, ou já é tarde. Então, passa de meio-dia. Se você quiser lembrar assim, antes de meio-dia, depois de meio-dia, mas na verdade não é isso, viu? É antes do meridiano, né? Da linha do meridiano, só que eu não sei onde é esse meridiano. Eu vou dizer meio-dia para você, mas é meridiano. Antes do meridiano, pós-meridiano. Refeições, meals. The meals, breakfast, de jejum ou café da manhã,
snack, snack, lanche ou coffee break, né? Coffee break. Lanche no nosso entendimento. Em inglês, lunch significa almoço. Aí o povo tenta explicar que é porque eles não comem um almoço de verdade. Que não sei. Não. Talvez a gente aprenda o lanche, um apelido que a gente deu a portuguesando a palavra, não sei. Não pesquisei a origem, mas nem todo mundo é assim de não almoçar. Talvez os tempos modernos é que fizeram o povo levar um lanchinho para casa. Mas antigamente tinha o almoço mesmo, o povo batia um rango mesmo. Então, breakfast, snack, coffee break. Coffee break é a parada pro café, né? Por exemplo, quando uma pessoa diz, vai ter um coffee break entre uma reunião e outra, né? Vai ter uma parada pro café. Lunchtime, hora do almoço. Aí eu vou explicar para vocês. Aqui no Canadá, quem trabalha, geralmente não tem esse lunchtime, ele tem só tem assim, um lunchtime, mas não com o lunchtime que a gente entende de levar um rango mesmo porque você tem 30 minutos, quem é trabalhador no nível mais baixo, né? Tem só 30 minutos para o lanche. Eu já passei por isso. Trabalhei numa fábrica, né? Então era 30 minutos para fazer tudo o que você puder fazer. Ir ao banheiro, tomar café, lanche, comer o que tiver de comer para não ficar com fome. Então, e a refeição principal aqui no Canadá é o dinner, que é o jantar, que a pessoa vai comer como se estivesse almoçando, porque na hora do almoço não almoçou. Então, as duas refeições mais importantes seriam breakfast e dinner aqui no Canadá. Eu espero que isso jamais chegue no Brasil, porque o povo vive muito estressado. Eu acho, a saúde desse povo não achou tão boa não. Mas bora lá. Mas é minha opinião. Pode ser que outras pessoas achem diferente. É minha opinião, meu ponto de vista. Não tomem como uma verdade absoluta, ok? Lunchtime, hora do almoço, que é meio-dia mesmo, e dinner time, que é 5 da tarde. Supper, que a ceia lembra de Last Supper, que é a última ceia, Last Supper, a última The Last Supper. Faltou the aqui. The Last Supper. A última ceia de Jesus, né? Na Inglaterra tem também o tea time. Eu nunca fui lá, não posso dizer. Mas tem o tea time, que é a hora do chá. Mas nos Estados Unidos da América e no Canadá, essa é geralmente a hora do jantar, pois todos estão em casa. Já no almoço, a maioria não está, né? Como eu já falei. E aí que vão para o fast food. Olha lá. Time advérbios de tempo, né? Podem ser classificados como definidos, indefinidos e de tempo. Vamos lá. Already, still, yet. You're still here. Você ainda está aqui. Still, né? Então, aí eles confundem muita gente, porque already, still, confundem. Então, usa-se already quando algo já aconteceu, ou seja, no passado. She has already graduated. She has already graduated. Para lá comigo. She has already graduated. Aí você diz, mas tem um D aí, porque você está falando como um R. Porque eu já falei, aqui no Canadá e nos Estados Unidos, falam como se fosse na maioria dos lugares. Porque vocês sabem que a língua é muito móvel, então às vezes
em um lugar do país fala diferente. Como, por exemplo, no Nordeste, a gente fala tia, em Alagoas fala tia, e até dentro do Nordeste mesmo, em Alagoas a gente fala tia, e na Bahia fala tia, né? Então, mas bora lá. Então, she has already graduated. Usa-se o still só para não ver, como sa, se, só su. Still, quando algo ainda está acontecendo, ou seja, acontecendo agora. Por exemplo, I'm still making some purchases. Eu ainda estou fazendo algumas compras. I'm still making some purchases. Usa-se o yet quando algo ainda não aconteceu, ou seja, acontecerá no futuro próximo. I haven't finished my college course yet. I haven't finished my college course yet. A fonte dessa pesquisa é essa aqui, viu? Vocês podem também pesquisar outros lugares de outros usos. Advérbios definidos: tomorrow, yesterday, all my troubles seem so far away. Olha lá, tomorrow, yesterday, last week. Eu não estou falando a tradução porque vocês estão vendo aí. Last month, next year, on Saturday, no sábado, né? Então, porque é definido, porque você já sabe exatamente. In September, notaram que no mês é in, na semana é on, né? In September. In September. Advérbios indefinidos. Then, depois, ou então. Recently, e recently esse daqui. Recently, then, recently, suddenly. I'm not half the me I used to be. Também does isso. Suddenly, de repente é separado, viu? Soon, em breve, logo, brevemente. Already, já. Yet, ainda, até agora. Usa-se no final de frases, né? E frases negativas. No final de frases interrogativas pode significar também já. E advérbios de tempo, de duração. For 5 years, I have studied for 5 years. I have studied and you fall for 4 years. Eu estudei na UFAL por 4 anos. During the winter, durante o inverno. In the winter, from Friday to Sunday. From to. Lembre disso aqui. Quando você diz de e para, de um lugar para outro, de alguém para outro. Então, de uma origem para um destino. Então, de sexta a sábado. De Maceió até não sei onde. Mas aqui estamos falando tempo de duração. From Friday to Sunday. Ok? Lembrar que esse to aqui, em comparação com o for não significa destino, ok? Ele pode ser,
Eu fiz isso para poder fazer outra coisa. Mas não, to é destino, ok? Aí fica mais fácil para você entender. Mas depois a gente volta para ele. Então, os advérbios de tempo definido podem vir no início ou no final da frase, sendo que é mais comum aparecer no final da frase. Por exemplo, I will go to Miami next year. Okay? I will go to Miami next year. Ou eu posso dizer next year I will go to Miami. Também pode ser. Entendeu? No início da frase, antes de tudo, temos next year I will go to Miami. Ou você pode dizer I will go to Miami next year. Eu só nunca vi I next year will go to Miami. Eu nunca vi, fica estranho demais. Eu só vejo antes da frase toda ou depois da frase toda. Então, Mary traveled to Japan last year. Mary traveled to Japan next year. Last year, next year, não, é last year. Se é o passado, é last, né? Bob and Mark, se temos duas pessoas, são eles, que não sou eu nem você, é eles, né? São eles. Então, Bob and Mark, duas pessoas, é igual a eles, se não sou eu e você. Lembrando disso para quem não se lembra disso. Se eu tenho J, ele e ela igual eles. Vou botar um mais aqui, porque fica mais fácil de entender para quem é bom em matemática. Que não é meu caso. Entendeu? Então, sempre que você tiver a terceira pessoa, outra pessoa que não sou eu nem você, são eles, ok? Eles. They, ok? Em inglês, o they não tem gênero, não. Eles ou elas não tem gênero. Você pode botar o nome das pessoas, mas você vai ter que usar o verbo que é conforme eles. Então, se você tem o verbo to be, é are. Se tem eu e você, you and I must make a pact. Eu e você. Amigos pra valer, você e eu. We, que é o nós, né? Então, para o nós, você também tem o are. Para você, you, mais he, ou she, é igual a vocês. You. Ok? Então, eu tive um professor que ele fez eu tinha que 13 anos, ele fez uma prova e eu errei sabendo inglês. Por que eu errei? Porque ele botou you and você e João. Aí eu disse ele. Mas não era ele, era we, nós. Né? Então, se eu tenho uma frase eu e fulano, nós.
Bora lá. Então, Bob and Mark, que não sou eu e você, é Bob e Mark, are going to the club on Saturday. Bob and Mark are going to the club on Saturday. Ok? Pronuncia aí. Bob and Mark are going to the club on Saturday. Vou sair acendendo na medida que eu falo. Bob and Mark are going to the club on Saturday. Aí você pronuncia. Advérbio de tempo indefinido pode vir no início. Suddenly, como eu falei na música, né, dos Beatles. Suddenly, I'm not half the me I used to be. Se quiser treinar, vale a pena. A música é Yesterday, acho que é Paul McCartney. Paul Então, Yesterday, love was such an easy game to play. Então, ele usa sempre o advérbio de tempo e ele coloca o advérbio antes da frase, sempre. Então, ele vai estar assim, Yesterday, love was such an easy game to play. Yesterday, vou botar aqui. Yesterday, love was such an easy game to play. Ontem, eu boto o porque a gente usa, mas na música não tem esse u aí. É amor era, que o was é o passado. Vou botar palavra embaixo de palavra para vocês saberem qual é a palavra que eu estou falando. Aí você coloca conforme a realidade. Eu estou traduzindo palavra por palavra. Search, tal, easy, fácil, game, jogo, to play, para jogar. Então você pode traduzir. Ontem o amor é um jogo fácil de jogar. Ontem o amor era ou foi Então, ontem o amor foi um jogo fácil de jogar. Yesterday love was such an easy game to play. Aí ele diz, now, que é outro advérbio de tempo, now I need a place to hide away. Agora eu preciso. Deixa eu botar a palavra embaixo de palavra para você saber o que é cada coisa. Now I need. Quem precisa de alguma coisa, né? Então o de já vem no pacote de lugar para. Pata foi triste. Para
Hide away é um verbo só. É esconder. Pode ser me esconder. E, ou I believe in yesterday. Suddenly. Cadê o suddenly? Que eu me esqueci como é que é. Esconder. Então, de separado, repente, que a gente sempre pensa que de repente é uma palavra só, mas não é. De repente. Em um repente. Eu, esse I'm not. Eu vou separar esse verbo aqui para você poder ver que não sou. Mas ele aqui é junto, viu? Só separei para você ver. O homem que eu. O que vem do pacote, mas não tá aqui não. Não tá that I used to be não. The man that I used to be. Não tem aqui não. Tá só subentendida. Que eu used. Usava ser, eu costumava ser. Que quando o verbo tem o to na frente, ele fica no infinitivo. Ser, né? Se você tiver o to, você fica seja. Então, o resto da música vocês depois olham, que é só a parte que interessa essa aqui. Yesterday, love was such an easy game to play. Ontem, o amor era ou foi um jogo fácil de jogar. Now, agora, I need a place to hide away. Eu preciso de um lugar para me esconder. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, de repente, I'm not the man I used to be. I used to be. Eu costumava ser. Ok? Então, bora comigo. Yesterday, love was such an easy game to play. Yesterday, love was such an easy game to play. Vocês, viu? Tô dando pausa para vocês falarem. Now I need a place to hide away. Hide away, você junta tudo aqui. Hide away. Ou, que é a expressão my God, meu Deus. Oh, I believe in yesterday. Tô dando pausa para vocês falarem. Suddenly, I'm not the man I used to be. Suddenly, I'm not the man I used to be. Se for uma mulher, se você quiser botar mulher, the woman. The woman I used to be. I'm not the woman I used to be. Okay? Woman. Ok? Deixa eu fechar isso aqui e voltar para aqui. Então, advérbio de tempo indefinido pode vir antes, podem vir no início, tá? Falando. Então, suddenly he entered in the classroom. Suddenly he entered in the classroom. De repente ele entrou na sala. Ou pode vir também no meio. I've already done my English exercises.
I've already done my English exercise. Ok? Aqui poderia vir no meio. He suddenly entered the classroom. Ou no final, que também poderia, eu ia dizer, mas he entered in the classroom suddenly. Ok? Ele entrou na sala de aula de repente. He entered in the classroom suddenly. I've done my English exercise already. Ok, já vai. Ok, have they come yet? Eles já vieram. Então, I haven't finished my Spanish course yet. Eu não terminei meu curso de espanhol ainda. Os advérbios de tempo de duração devem vir no final. Devem vir no final. Por exemplo, Bob has lived in the house since 2008. Ou você pode dizer 2008, né? Mas eu vou dizer 2008. I work from Monday to Tuesday. I work from Monday to Tuesday. Eu trabalho de segunda a sexta. Isso aqui foi Larissa de Almeida, colaboradora do Brasil Escola, que fez essa explicação aqui. Aqui a fonte de pesquisa, viu? Preposition of time. Preposição de tempo. In, at, on. Tem até uma música, se vocês quiserem assistir no inglês para criança, que eles... Eu não posso fazer porque o povo vai achar que eu tô com uma cacada, mas é assim. In, tem um copo aqui. In, on, né? Mas aí o at é porque você está num lugar aberto, né? Então, por exemplo, in é usado para meses e ano e período de tempo. É como meses e ano e período de tempo. Por exemplo, in January, em janeiro, in 1978, 1978. In the 20s, nos 20s, nos anos 20, né? Use in period of time in the future. Por exemplo, in a few weeks, em algumas semanas. In a couple of days. Em alguns dias, eu tô ficando com a garganta seca. At, use at, with precise time, com tempo preciso. Tempo preciso, por exemplo, at 6 o'clock, at 10:30, at 2. Então, na hora, você diz at tal hora. On é usado com dias da semana, como segunda, terça, quarta, quinta. Monday, bora lá. Sunday, Monday. Oi? O que é? Já ouvi, Luiz. Monday, on Monday, na segunda, on Fridays. Use on with the specific calendar days. Por exemplo, on Christmas, no Natal, on October 22nd, em o dia 22 de outubro. Since é data determinada, né? Luciana Ferreira, since 2004, teaching English for real individuals, not for generic groups. Luciana, desde 2004, ensinando inglês para indivíduos reais, não grupos genéricos. Eu não sei nem onde é que eu terei isso. Importante, nota importante, né? In the morning, afternoon, evening, at night. Então, in você usa para morning, afternoon e evening. Ou noite você usa at. Não sei porquê. We say in the morning, afternoon or
evening, but we say at night. Datas escritas em inglês no modo britânico versus o modo americano. Então, no britânico, o dia geralmente vem antes do mês. É opcional, eu botei é opcional, por o ordinal, a preposição of. É muito raro. Antes do mês geralmente é oculta, ou seja, não se escreve geralmente. Podemos colocar uma vírgula antes do ano, mas não é mais comum no inglês britânico. Por exemplo, 5 of October, 2004. Ou colocar o of também, né? É o inglês britânico. Cadê? Estamos quase lá. O inglês americano, eles usam primeiro o mês, depois o dia, depois o ano. O the, definite article, é comum. No inglês americano, usualmente coloca o dia. Se você quiser botar o the, você coloca o artigo, né? Por exemplo, October the 5th, porque se você botar o the, você tem que botar ordinal, né? Of 2004. Usando dígitos, esse 2004, acho que foi quando eu fiz esse trabalho. Usando dígitos, podemos também escrever a data usando apenas números 1, 10, 13 ou 1, 10, 13, modo britânico, viu? Já o modo americano, eles gostam de inverter. O modo americano é o mês, a data e o ano. Então 10, 1, 13, que é 10 de outubro 1, 2013. É o modo britânico. O britânico, quando ele está falando, baguncei meu juízo, viu? Sinceramente. Olha lá. É por isso que eu não... Ok, pronto. Esse aqui é o britânico, que é a nossa ordem. Então, apesar de 1/10 significar 1 de outubro de 2013, no modo inglês britânico, January 10, 2013, no modo inglês americano. Entendeu agora? Então, eles invertem e aí confunde muito se você for estudar pelo inglês britânico. É bom você saber que se você estiver nos Estados Unidos, eles invertem e botam o mês antes do dia. Eu prefiro usar as abreviações do mês para não ter esse problema. Então, daily activity, atividades diárias. Wake up, acordar. Get up, levantar. Get up. Por exemplo, I wake up at 10 o'clock. Eu acordo às 10 horas. Get up é levantar. I get up. Prepare the food. I prepare the food. Eu preparo a comida. Go to school. Vou para a escola. Go to work. Vou para o trabalho. Study. Estudo. Go to play. Vou brincar. Listen to music. Ouço música. Ouço rádio. Listen to the radio. Listen to the radio. Get a bus. Pego o ônibus. Exercise. Exercita. Date. Namora. Watch TV. Assiste TV. Eat. Come. Go to bed. Não confundir. Deixa eu ver. It, que é curto, com eat, que é longo. Eat. Ok? Então aqui é eat, comer.
Aí se você juntar os dois, eat it, quando a mãe diz coma. Go to bed, go to sleep, ok? Bora comigo. Wake up, get up, prepare the food. Go to school, go to work. É to work, não, viu? É work. Study, agora é isso, então e go to play. Listen to music. Listen to radio. Get a bus, exercise, date, watch TV, eat, go to bed, go to sleep, Vejam bem, temos bed e bed. Esse aqui é aquele A quadrado. Bad. Esse aqui é bad. Ok? O problema é que dad, que é pai, papai, aqui é morto, né? Dad. Esse só mudou porque esse é longo e esse é curto. Mas os dois são quadrados. Ok? Então é isso por hoje. Obrigada por ter assistido. Beijos, fiquemos com Deus. Treine. Ok? Isso aqui são verbos que você pode usar para outras pessoas, não só para você. Então temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, né? 14 verbos que você pode usar para praticar. Já ficaram esses verbos para você treinar, ok? Então é isso, obrigada por ter assistido. Beijos e fiquemos com Deus. Não 14 não, viu? É esse aqui. 1, 2, 3, 4, 5 repetidos, ok? Então é isso, obrigada por ter assistido. Beijos e fiquemos com Deus. E a prática vai da perfeição.